Então, estamos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E queremos pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja derramado sobre nós, sobre todos os irmãos que estão acompanhando essa aula, ao vivo ou gravada, para que a gente tenha sabedoria para entender a palavra e poder usar ela como um verdadeiro remédio, como um verdadeiro alimento para a nossa vida. Que São Miguel Arcanjo ele interceda e combata por nós toda interferência maligna nessa aula. E pedimos isso tudo pelas mãos de Maria e de São José. Que ele nos ensine a amar Jesus Cristo, assim como eles amaram, assim como eles amam e assim como eles sempre vão amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, que bom que vocês estão aqui perseverantes. Espero que vocês já tenham começado a fazer o plano de vida espiritual, que é a leitura do Evangelho, na parte da manhã, assim como a gente propôs ontem na aula, tá? Para quem fez, já sabe qual é o evangelho de hoje. E é esse que eu vou usar para a gente fazer a aula 2, tá bom? Antes, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tive um problema ontem no computador. Nunca aconteceu isso. No final da aula, onde eu ia falar de Nossa Senhora, o computador desligou, travou. Eu tive que levar correndo hoje para consertar. E eu ia falar do segundo passo, a segunda prática espiritual. Eu ia explicar isso. Eu expliquei a primeira, que foi a leitura do Evangelho, e eu ia explicar a segunda prática. Aí eu falei, mas aí depois eu falo. Olha só como é que são as coisas. Aí quando eu fui fazer a leitura hoje da palavra, hoje é o dia que a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. Aí eu falei assim, olha só a mensagem direta, principalmente para mim, né? Tem que falar a segunda parte. A segunda parte que eu ia explicar ontem, não deu tempo porque o computador travou. A segunda prática espiritual é a oração do terço, tá? Então, brevemente, eu mandei a folha lá, né, no grupo para vocês imprimirem. Quem é que imprimiu aqui? Diz eu. Alguém imprimiu aqui no grupo? Conseguiu imprimir e já conseguiu anotar? Então, eu mandei a folha lá. A primeira linha, eu expliquei lá o evangelho detalhadamente, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer duas práticas espirituais por dia. A primeira é, acordou de manhã, lê o Evangelho, que é o que eu vou ensinar hoje, como você vai ler e vai se aprofundar nele, tá bom? A aula de hoje é essa. A segunda prática espiritual, pula uma linha daquela sequência lá e escreve terço mariano. Qual horário que você vai colocar? É a mesma questão do Evangelho. Tem muita gente que fala assim, o terço tem que rezar às 6 horas da tarde. Eu sei, irmão, seria um horário maravilhoso. Mas nem todo mundo consegue rezar o terço às 6 horas, porque tem muita gente que ainda está no trabalho às 6 horas da tarde, tá? Então, assim, então fica muito a critério da pessoa. Se fosse se perguntar para mim, eu preferiria que a pessoa fizesse o terço muito próximo antes de dormir. Seria muito melhor, tá? Seria a última coisa que você fizesse no seu dia, orar o terço. Por que eu tenho que orar o terço, Renato? Primeiro que a primeira parte do terço, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa primeira parte, ela é bíblica. Ela está na Bíblia. Então, assim, cada um diz uma parte, né? O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel fala uma parte, a prima de Maria fala outra parte,
Mas junta é a primeira parte da Ave Maria. E a segunda parte é a igreja completa. Então, olha como é que é poderoso a gente rezar o texto todo dia. E Nossa Senhora, na hora da oração do texto, ela completa o evangelho que a gente leu de manhã. Quando a gente lê o evangelho, a gente medita a palavra, e a gente for rezar o texto à noite, então fica toda um alimento espiritual completo na sua vida. O alimento de manhã e o alimento à noite. Então, se você fizer isso todo dia, a oração do Evangelho, a oração do texto, a oração do Evangelho, isso já vai ser maravilhoso. Renata, eu já rezo o texto todo dia. Ótimo, vou te dar uma missão a mais. Pelo menos uma vez por semana, você faça essa oração em família. Aí você juntar seu esposo, seus filhos, e falar, ó, hoje é o dia que a gente vai rezar o texto junto. Entendeu? Mas, Renato, meu marido é evangélico. Presta atenção que eu vou falar. E eu nunca deixei de falar isso. E eu continuo a falar. Teve um irmão, ele era lá do sul. Eu falei assim para ele. Ele falou assim para mim, eu rezo texto todo dia. Eu falei, que maravilha. Agora você vai convidar sua família para rezar junto. Aí ele não me falou, né? Aí ele só falou o seguinte, tá bom, vou convidar. Aí, depois de um mês, assim, mais ou menos, que a gente foi fazer o nosso segundo encontro de direção espiritual, ele falou assim para mim, Renata, eu fiz bem aquilo que você pediu para fazer. Aí, uma vez por semana, estou rezando com a família inteira. Inclusive, a minha esposa é evangélica e ela reza comigo. E ela falou, você nunca me convidou, por isso que eu não quero ir. Entendeu? Aí ela reza o texto comigo. Assim, as pessoas acham que isso é impossível. Não é. Eu falo um monte de eventos que já aconteceram nessa caminhada. Olha que maravilha. Porque quem falou para rezar assim, família? Nossa Senhora em Fátima. Ela falou: reze um terço em família, para que você tenha total proteção minha diante das catástrofes que podem acontecer no mundo. Então, a oração em família é assim. Ela é poderosa demais. Então, esse era só para completar um pedacinho da aula de ontem que faltou, tá? Ficou gravado, ótimo, mas era só para vocês entenderem essa importância. Aí vocês escolhem o horário e façam essa oração do texto. Então, vamos dar início à aula de hoje? A aula de hoje se chama Lectio Divina. Como é que escreve isso, Renato? Eu não sei se o pessoal que entrou depois consegue ver a mensagem que eu deixei. Eu vou escrever de novo. Lectio Divina. É a oração divina da palavra. A Lectio Divina, ela é dividida em 5 partes. Quando você lê o Evangelho hoje de manhã, geralmente as pessoas que leem o Evangelho, elas só fazem uma parte da Lectio Divina. Hoje é aula para anotar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Parte 1, primeira parte. Anota assim, ó. Primeiro passo, leitura. Bota assim. Primeiro passo, leitura. Eu vou escrever aqui, ó, para dar tempo de vocês anotar. Passo 1, leitura. Esse é o passo 1 da Lectio Divina. A gente vai fazer a leitura da palavra. O que diz a palavra? Eu vou ler aqui, eu separei o Evangelho certinho, tá? Quero que vocês acompanhem aí, que a gente vai fazer a leitura do Evangelho de hoje. É Mateus 18, de 1 a 5, uma parte do 10 e de 12 a 14. Ele é uma parte só desse Evangelho. Está bem dividido. Então, vamos lá. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como
uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dos céus, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. O anjo da guarda das crianças vê o Pai face a face. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que nenhum deles se perca. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que nenhum deles se perca, nenhum dos seus pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra, agora a gente vai, antes de eu meditar ela, deixa eu escrever aqui para vocês. Esse é o passo 1, tá? É o que a maioria das pessoas fazem. Eles só leem a palavra. Tá, eu li a palavra, ótimo. Ai, fecha a Bíblia, corre para o trabalho. Errado. A palavra não funciona. A palavra, ela tem que ter um preparo na sua alma para ela funcionar. Então, quando você lê a palavra, agora você tem que fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? Anotem por gentileza. Vou botar aqui, ó. Passo 2. Meditação. Meditação. Esse é o passo 2. Passo 1, leitura. Passo 2, meditação. Agora a gente vai meditar a palavra. Passo 2, meditação. Então a gente vai parar um pouquinho, quando a gente lê a palavra, a gente vai parar um pouquinho para entender o que essa palavra está falando, tá? Então vamos lá. Aí se você quiser, o que você faz? Você pega e lê de novo, para você entender a palavra. Porque quando a gente lê de uma vez, quando você está fazendo sempre, em uma lida da palavra, você já consegue fazer os 5 passos que eu vou te ensinar aqui. Mas quando você está começando, é bom você pegar e ler a palavra novamente. Então, eu vou fazer isso. Vou fingir que eu estou começando a aprender a Lectio Divina agora. Então, vou ler novamente. Mas agora você vai ler no silêncio. Você vai tender a entender a palavra no silêncio. É bom quando você lê a primeira vez, você lê nesse tom de voz. Lê em voz alta para você ouvir. Depois você lê em silêncio. Mas eu vou ler alto aqui só para a gente acompanhar novamente, que aí eu vou partilhando e a gente vai meditando a palavra, ok, gente? Estão acompanhando o que eu estou falando? Então vamos lá. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Pelo menos essa já era uma pergunta boa. Presta atenção. Por que é uma pergunta boa? Gente, esse evangelho está muito rico. Eu podia ficar aqui, ó, 1 hora partilhando o evangelho aqui com vocês. Que ele está muito rico, esse evangelho. Está muito bom para partilhar. Mas vou tentar acelerar aqui. A pergunta dos apóstolos é uma pergunta boa. Porque a gente ia perguntar assim: quem é o maior da terra? Eles já estavam se preocupando com as coisas do alto. A pergunta era a pergunta de alguém que estava transcendendo, que já estava preocupado com o que há no céu. Esse é o caminho que eu ensino também na direção espiritual. A fazer o amado e a amada. Como é que a gente cura a ansiedade? Como é que a gente cura a tristeza? Quando a gente começa a se preocupar mais com as coisas
do céu, quando a gente começa a transcender do que a gente se preocupar com as coisas da terra. Por que eu falei que a Lectio Divina, que o aprofundamento na palavra de Deus cura a gente da tristeza e da depressão? Vou explicar para vocês aqui rápido o que é uma depressão. A depressão é o seguinte: isso aqui, ó, essas duas mãos eu vou juntando, é a normalidade da nossa vida. Seria a linha da nossa vida. Preste atenção. Isso aqui é o caminhar da nossa vida. Aí, ó, isso aqui é o equilíbrio da nossa vida. É o que deveria ser. Nossa vida é dessa forma, equilibrada. Aí aqui é a nossa vida sendo vivida. Então, às vezes, eu tenho pontos de alegria, né? Eu estou vivendo alegria. Lembra que eu expliquei isso na aula ontem? Que a gente tem momentos de alegria. Então, ele está acima da normalidade da nossa vida. Ó, preste atenção. Eu tenho momentos de tristeza. Olha para onde minha mão foi, ó. Tá? Deu para acompanhar, gente? Estão acompanhando a dinâmica? Alegria, tristeza. Aí, vitória, vitória. Vitória vai para onde? Vai para cá. Derrota, quando se sente muito derrotado, aí tu abaixa um pouquinho, mas depois tem que voltar para a normalidade. Santa Teresa d'Ávila que explicou dessa forma, que a sua vida tem que ter um equilíbrio. Você tem altos e baixos. Ela fala assim: olha, lembre-se quando você estiver na alegria, você achar que vai ficar aí para sempre, não vai, a tristeza vai voltar. Então, se mantenha uma pessoa equilibrada. Olha, da mesma forma, lembre-se você que quando está na tristeza, a alegria vai voltar. Então não permaneça aqui na tristeza. Volte para a sua linha da normalidade, do equilíbrio espiritual, corpo e alma. O que é a tristeza? É quando a pessoa está aqui e ela não quer sair daqui. Aí ela vive essa normalidade aqui. Aí vem outra tristeza na vida, ela afunda mais. Vem outra tristeza na vida, ela afunda mais. Se você perguntar para o seu filho, se ele estiver na sexta série, pergunta assim para ele: o que é depressão? O que a professora de geografia explica o que é depressão? Vai lá no livro e pega. Depressão, ou no nível do mar ou no nível da terra, é quando tem um nível do mar, aí tem um buraco. Esse buraco se chama depressão, na geografia. Na espiritualidade, também é. É quando você está aqui, a vida, a normalidade da sua vida, aí você fica aqui, ó, vivendo aqui, ó, cada vez afundando, cada vez afundando. Isso é uma depressão. A pessoa não tem força para voltar. Entende? Então, quem é capaz de te pegar lá da depressão, se não o próprio Cristo, na palavra? Quando você se aprofunda na palavra, é quando você permite que essa palavra entre em sua alma e ela tem força de te levantar. É isso que vai acontecer hoje. Então, quando a gente se preocupa muito com as coisas da terra, essas coisas da terra nos entristecem demais. Então, elas são como setas, dardos inflamados do maligno. Elas vão nos entristecendo, 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 até a gente ficar aqui, na depressão. Os discípulos, eles perguntam o seguinte para Jesus: quem é o maior do reino dos céus? Eles estão esperando os discípulos esperam uma resposta, teológica. E Jesus chama uma criança e coloca no meio deles e fala: em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino do céu. Nem no reino do céu vocês vão entrar para saber quem é o maior, quem é o menor. Deu para entender? O que é se tornar uma criança? O mundo levou isso ao pé da letra. A infantilização do ser humano está ao extremo. Tem pai de família jogando videogame, em vez de amadurecer e ser um homem de verdade, ser um pai, vou bancar aqui a minha casa, vamos lá. Tem mulher que só quer ter o filho depois de 40 anos, eu vou ter só um filho depois de 40 anos, porque aí eu já fiz minha faculdade, já fui promovida no trabalho.
Acabou de casar, eu só vou ter filho daqui a 10 anos. Então não casa. Não é essa infantilidade que Jesus está falando. Cadê aqueles homens e aquelas mulheres de fibra, mas que têm uma alma de criança? Esses são os santos. Esses são os santos que a gente quer se tornar. Quando a gente busca a santidade, busca o reino dos céus, automaticamente a gente vai se curando e vai se libertando desses males que afligem nossa alma. Ou você já ouviu falar de um santo triste, de um santo ansioso, de um santo depressivo, de um santo com medo? Nunca. Eu quero que você me fale aí agora. Ah, vou falar. Mas você vai falar da vida dele antes da conversão. Não quero, quero depois. Depois que ele se converteu. Porque Jesus está falando aqui, ó. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do céu. Então é depois da conversão, não é antes. Então, ter uma alma igual de uma criança é igual aquele pãozinho que acabou de sair do forno, quentinho, a massa fresca. Não é aquele pão dormido que bota no congelador ou come no dia seguinte. A alma da criança, ela ainda está muito pura, muito em contato com as coisas celestiais. Já viu quando a gente fala assim, a criança é muito pura, né? Ela pensa. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem real mesmo, numa formação de uma criança. Quando a criança vê uma cena de sexo, assim, uma criança de 5 6 anos, você imagina que ela está vendo a mesma coisa que você está vendo. Ela não está imaginando a mesma coisa que a gente adulto sabe o que é. Entendeu? Deus me livre que ela não veja. Mas eu estou dando um exemplo. Ela não vê da mesma forma, porque tem muita pureza na alma dela. Lógico que se insistentemente aquilo ali, um dia ela vai perguntar para alguém, o que que é isso? Por isso que Deus me livre, gente. Não dê celular na mão de criança. Permita que a alma dela se torne pura o quanto mais possível. Quando você dá um celular para uma criança de 5 anos, 6 anos, não interessa o que ela veja lá, já vai corromper a alma dela. Entende? Então, ó, tira isso da mão da criança. Então, ter uma alma igual de uma criança é voltar àquele estado mais puro a qual Deus nos criou. Esse é o caminho que uma pessoa. É possível, Renato, voltar a esse estado? Sim, é possível, porque o próprio Cristo falou: se não tiveres uma alma igual de uma criança, não entrarei no reino do céu. Preste atenção, amados, eu estou dando um caminho para vocês. O caminho do plano de vida espiritual é esse caminho que faz a gente ir em direção ao reino dos céus. Quando a gente faz isso em direção ao reino dos céus, o que acontece com a nossa alma? A gente vai se tornando aquilo a qual Deus sonhou para cada um de nós. Você tem sonhos? Pouca gente. Se eu pegar assim, você vai falar, tem sim, beleza. Qual o seu sonho? Não sei. Mas Deus tem um sonho para você. Descubra qual é o sonho de Deus para a tua vida. Como é que eu descubro? Tendo intimidade com ele. Quando eu me tornar o Renato que Deus sonhou, amados, muita coisa boa vai ter melhorado na minha vida. Eu busco esse caminho, ser o sonho de Deus na minha vida. Não o meu sonho, o sonho de Deus na minha vida. Deu para entender? Quando você se preocupa com isso, você já esqueceu há muito tempo das tuas tristezas. Que as tuas tristezas todas são a nível terreno. Isso eu estou falando, gente. A grande maioria tem tristeza tosca, boba, besta. Tem gente que eu faço direção que tem tristeza séria, irmão. Pessoa,
de mães que perderam filhos. Olha, é difícil você fazer a direção espiritual de uma pessoa assim, mas lá na frente do glória a Deus, a pessoa sai da depressão. Não é, não vou dar a fórmula aqui, porque isso não é fórmula. É pessoa por pessoa. É alma com alma. É uma coisa assim. O que eu estou explicando aqui é geral, serve para todo mundo. Mas tem situações que a gente tem que fazer a direção pessoa a pessoa, pessoa a pessoa. Tem gente que tem ansiedade muito, muito forte, uma tristeza muito profunda, medos tremendos, e a gente tem que fazer a direção. Essas pessoas têm essa necessidade. Então, a gente está no segundo passo ainda, tá? Estamos na meditação. Vamos lá, vamos progredir. Essa palavra é muito rica, eu não posso perder ela. Então, quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome essa criança, é a mim que recebe. Nossa, uma vez eu peguei esse versículo aqui, né, de uma mulher que ela vivia na tristeza, era muito bem sucedida, tinha tudo que ela queria. E ela fala, por que eu sou assim? Eu falei para ela, eu quero que você abra em Mateus, capítulo 18 e versículo 5. Ela abriu. Lê para mim ela. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. A ela, o que isso tem a ver, né? Tem a ver que antes de você ser o que você é, Deus sonhou que você fosse mãe. Quando você for mãe, essa sua tristeza vai embora. Porque nada disso que você conquistou consegue completar a tua alma, a não ser que você seja mãe. Porque a palavra está falando aqui. Eu estou querendo te dar um filho. Recebe essa criança. E quantos não estão rejeitando, fazendo aborto, causando aborto, estão rejeitando, não é a criança, nem seu filho, mas o próprio Cristo. É, deu para entender? Quantas pessoas ficam tristes e não entendem por quê? Aí é engraçado quando eu taco isso aqui eu taco essa situação às vezes aqui no Instagram, aí vem uma bênção e fala assim, então fala isso para esses homens que querem engravidar e depois ir embora. Aí eu respondo assim, minha irmã, deixa eu falar para você. Amadurece. Primeiro, que é para você só ter relação com quem você casou. Se você fala dessa forma, você está tendo relação com qualquer um. E você não é qualquer uma. Você é uma filha de Deus que precisa casar para ter relação. Então, é assim que eu respondo. Por isso que eu sou bloqueado aí direto. Eu tenho que falar a verdade. Vai se entregar para qualquer um, depois botar a culpa nos homens? Que isso? Existe um sacramento. Você tem que casar e botar ordem na tua vida. Aí sim, você vai ter um filho e vai ter um pai e uma mãe para cuidar. Mas hoje, estão querendo destruir esse sacramento. As pessoas viram para você e falam assim: casa, se não der certo, daqui a 6 meses separa. Que infantilidade é essa? Que criancice é essa? Tá brincando de juntar, de gastar. Você gasta, gente, quando você faz isso, você gasta tudo. Você gasta tempo da sua vida, você gasta dinheiro, você gasta a tua santidade, você se corrompe, corrompe o homem te corrompe. Dá tudo errado. Quando você casa, já querendo separar. Deu para entender? Aí quando Deus quer dar os filhos, não, a gente está ainda vendo se vai dar certo. O que é isso, gente? Você vê isso antes, na fase do noivado. Não quando está casado. Quando está casado é para ser aberta a vida.
para teus filhos. Então, versículo 10. Não despreze, ó, de novo ele volta a falar, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Quem vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. É igualzinho que acontece aqui. Ó. Presta atenção. Às vezes eu abro live aqui, aí tem 200, 150 pessoas. Eu falo uma verdade dessa, se a gente ganha uma alma, é como o Evangelho está falando aqui, eu fico mais feliz se as 200 se convertessem. Entendeu? É assim que deve ser sua vida. E a gente está no passo 2, estamos meditando. Imagina você, é lógico que você não vai ter esse tempo todinho para meditar de manhã, mas você leu a palavra, meditou um pouquinho, mas olha, eu quero que você medite no sentido do seguinte, para a sua vida, eu preciso ouvir essa palavra para eu me converter, para a sua vida. Não fique imaginando assim, ó, tal pessoa tinha que ouvir essa palavra, fulano tinha que ouvir essa palavra. Não, eu tinha que ouvir essa palavra. Eu tinha que ouvir essa palavra. Então, a gente leu a palavra, a gente meditou a palavra um pouquinho. Agora vamos para o passo 3. Vamos lá, anota aí, passo 3. Ó. Passo 3. Oração. Esse é o passo 3. Vamos lá. Passo 3. Oração. O que é a oração, Renato? O que é a oração? Ó, diz o Catecismo da Igreja Católica que a oração é a elevação da nossa alma aos céus. Teologia. Não quero falar de uma forma teológica, eu quero falar de uma forma simples. Vamos resumir. A oração é um diálogo. Ah, mas vou ter que explicar o que é diálogo. Porque tem muita gente que não sabe o que é um diálogo. Se eu estivesse fazendo a direção espiritual aqui, um a um, eu explico essa parte para a pessoa. A gente tem uma aula só para explicar sobre diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é eu falo, você me ouve. Você fala e eu te ouço. Isso é um diálogo, mas ele vai além disso. Eu falo, você me ouve e você me entende. E quando você fala, eu te ouço e te entendo. Quem é que está fazendo isso em casa? Me fala aí. Quem consegue fazer diálogo dentro de casa? Com o marido, com os filhos, no trabalho? Não é, não é, guerra. Eu falo quando eu estou explodindo com meu marido. Eu falo. Aí ele está ele tá ouvindo, mas não está ouvindo, porque a gritaria está falando, daqui a pouco é. Agora eu vou falar também, vocês já estão por ouvir, não quero ouvir. O que eu falei é certo. Isso não é diálogo, isso não é construção. Aconteceu algo errado? Sempre acontece na nossa casa, gente. Acontece na nossa família. Então vamos sentar para conversar. Olha, eu não gostei que aconteceu isso. Você me ouviu? Ouviu. O que você acha? Tá bom, eu vou melhorar nisso. Pô, que ótimo. Houve um diálogo. Então, o diálogo a gente faz com Deus. A oração é o diálogo que a gente faz com Deus. Mas também tem que ser um diálogo que tenha a ver, tem um entendimento. Presta atenção. Eu estou aí na. Deve ter alguém aí da Bahia, né? Minas Gerais. Minas Gerais sempre tem alguém. Eu estou em Minas Gerais, estou dentro do mercado. Aí você me achou. Renato, como é que está a direção espiritual? Aí eu respondo assim para você, ó, a gente está dentro do mercado. Aí eu falo assim, ih, meu irmão, a carne aqui está mais cara que no Rio de Janeiro. Ó, você falou uma coisa, eu ouvi e entendi, mas ele respondeu outra coisa que não tinha nada a ver. Isso não é diálogo, troca de ideia, troca de informação, mas não é diálogo.
O diálogo seria: irmã, estou aqui no Espírito, estou aqui em Minas Gerais porque eu eu vou aqui na paróquia para falar sobre direção espiritual. Respondi em cima daquilo que você me perguntou. Ah, legal. Então a gente vai fazer esse diálogo agora com Deus. Quando a gente fala assim, ó, você tem vida de oração? A pessoa ela fala, mas ela não tem certeza se ela tem vida de oração, porque ela não sabe o que que é orar. Ela não sabe como orar. Aí eu converso com Deus todo dia. Não vou explicar de uma forma bem simples, tem um roteiro. É bem simples você fazer isso no seu dia a dia. Vamos lá, você abriu o Evangelho de manhã, o Evangelho do dia. Você abriu ele, abriu o Evangelho. Quem começou o diálogo? Responde para mim no chat. Você ou Jesus? Quem começou o diálogo? Quando você abre o Evangelho para ler o Evangelho. Quem iniciou a conversa? Quem iniciou o diálogo? Responde para mim. Jesus. Ele que iniciou o diálogo. Então fica mais fácil. Não fica mais fácil? Tu lembra quando tu começou a namorar seu esposo? Você ficou cheio de vergonha, mas ele chegou perto e ele começou o diálogo. Aí ficou mais fácil, que você já estava doido para falar com ele. Então, de manhã, você fala assim: o que que eu vou conversar? O que que eu vou orar? Mas Jesus começou o diálogo. Ele começou o diálogo. Quem é o maior do reino dos céus? Aí Jesus chamou uma criancinha, colocou no meio dele. É o Evangelho, ele está começando um diálogo. Aí você lê o Evangelho, você lê com seus olhos. Parece até besteira que eu estou falando, mas não é, eu vou explicar isso. Você lê com seus olhos, é como se você estivesse ouvindo com seus ouvidos espirituais e você entende. Olha o diálogo começando. Eu entendi, eu meditei o que Jesus falou, agora eu vou responder para ele. Agora você vai fazer a oração. Em cima do Evangelho. Exemplo, ó. Jesus, tu é maravilhoso, derrama o teu Espírito Santo sobre a minha alma, curou os doentes, curou os enfermos, curou o leproso. Muito obrigado, Jesus, me cura hoje, amém. Isso é uma oração? É, mas não foi um diálogo com Jesus. Porque ele não falou nada disso aqui nesse evangelho. Deu para entender? Então, o que que você vai fazer? Você vai fechar um pouquinho os olhos e eu vou fazer aqui na prática agora. Vou fazer uma oração simples. Jesus, assim como o Senhor falou no evangelho, que para ir para o céu tem que ter uma alma igual de uma criancinha, Senhor, cura minha alma dessas feridas, dessas impurezas, de tudo que eu vivi na minha vida. Eu quero sim ser igual a uma criancinha e quero também receber essas almas que estão desejando ir para o céu. Me dá essa força, Jesus. Assim como o Senhor deu para os apóstolos aqui nesse evangelho. Amém. Demorei, gente. Fiquei falando um monte de coisa. Falei dentro do evangelho. É isso que você vai fazer todo dia. Eu conversei com Jesus agora. É o que você vai fazer todo dia. Você vai conversar com Ele. Mais lá na frente, se você for perseverante, ou se você desejar um dia fazer a mentoria de direção espiritual, lá na frente, você vai ter um diálogo muito mais profundo, onde em um evangelho desse aqui, Deus vai te mostrar com profundidade as raízes dos males que você sofre hoje na sua vida. Ele vai abrir para você. Olha, Joyce, o que aconteceu na sua vida nesse momento. Eu estava lá contigo. Você nem lembrava daquilo. Quando eu era criancinha, não me receberam como criancinha. E Jesus te mostra e te cura de traumas da infância.
Então, a partir do momento que você vai tendo mais profundidade, ele vai te levando mais. Essa profundidade vai até onde, gente? Aí um dia Jesus conversando com a Eulália de manhã, lendo o Evangelho, Jesus fala, Eulália, essa profundidade é eterna, porque ela é o céu. A sua alma é o meu céu. A sua alma é o céu de Jesus. E é dele que você tem que cuidar. Entende? A oração te ajuda a fazer isso. Então vamos lá, passo 4. São 5 passos, lembra? Vamos ao passo 4. Eu anotei aí, passo 4. Eu vou abrir para perguntas, tá? No final. Passo 4 é a contemplação. Passo 4, contemplação. Passo 4. O que é isso? Contemplação. Contemplação é aquela palavra mais forte no Evangelho. Você leu o Evangelho. Existe uma palavra que ela é muito forte dentro desse Evangelho. Eu posso falar uma aqui, mas você pode ter visto outra. Isso não é regra, tá? Não é certo ou errado, mas existem palavras muito fortes no Evangelho que você tem que vê-la. Quando você leu, quem quer arriscar aí? Falar uma palavra dentro desse Evangelho que te chamou muita atenção. Que quando você leu, você falou assim, nossa, essa palavra aqui mexeu comigo. É uma palavra só. Às vezes tem o Evangelho que é um conjunto de palavras para fazer sentido, mas nesse ele está muito direto. É uma palavrinha só. Qual é que Jesus fala aqui, ó? Não, não, não é criança. Não é criança. É. Por que ele fala para você ser igual criança? Antes dele falar de criança. Ele fala de. Depois ele volta a falar disso lá embaixo, ó. Versículo 3, ó. Muito bem, Nilma. Converter. Converter. A Nilma acertou. Ó, em verdade vos digo, se não vos converterdes, então ele está falando de conversão. Então ele dá um exemplo de como você deve se converter. Como você deve se converter e ter uma alma igual de criança. Então, a palavra forte desse evangelho é conversão. Desse evangelho. Sabe por quê? Porque depois ele volta a falar, ó, versículo 12, que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, quer dizer, se perde no mundão, não deixa ele de 99 na montanha e procura aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai nos céus deseja que não se perca nenhum de vossos pequeninos. Então, o que é se perder? O que é ganhar? Aquele que se perdeu ficou no mundo. Então, ele volta para Jesus, ele se converteu. Conversão. Essa palavra, ela está falando de conversão. Entenderam? Você se converte. Essa palavra é a palavra de contemplação desse evangelho. É a palavra de conversão. Aí você pega essa palavrinha, você está lendo o Evangelho de manhã. Por que você tem que ler o Evangelho de manhã? Porque você vai pegar o seu remédio de manhã. Aí você vai pegar a palavra conversão, que tem que converter e ser igual a uma criança. Aí você vai guardar no coração essa palavra. Aí você vai fazer todas as atividades do seu dia a dia. Vou levar a criança para a escola, vou trabalhar, vou arrumar a casa. Aí tá, você está no trabalho. Aí vem aquela sua amiga e fala assim, olha, Miriam, tu já viu lá no grupo do WhatsApp que eu coloquei? Aquele homem bombado, musculoso, com a barriga trincada, de sunguinho. Olha lá. Aí você vai olhar, que todo mundo olha. Aí você vai olhar. Aí você vai lembrar do remédio. Conversa. Deixa eu tirar o meu remédio.
Conversão. Eu li essa palavra de novo. Aí você vai falar assim, ih, minha irmã, tu não soube? Não, não. Eu saí do grupo. Quer voltar? Não, não quero mais não. Irmão, eu, eu fiz faculdade, aí, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, sei lá, não sei nem quanto foi. 15, 20 anos atrás, aí aquela galera sempre se encontra, né? Se acha no WhatsApp aí, no Instagram e tal. Aí, olha, o Renato tá fazendo um trabalho no Instagram e tal. Te achamos, não sei o que, tu sumiu. Aí me colocaram no grupo, né? Aí eu, pô, legal, né? Vi o pessoal, conversei com todo mundo, não sei o quê. Aí depois tinha mulher, tinha homem, tinha todo mundo lá e tal. Aí daqui a pouco me colocaram no grupo secreto. Aí eu, né? Pô, outro grupo? Ah, esse grupo é o grupo secreto. Aí começaram a bombardear de pornografia. Aí eu botei exatamente assim. Gente, eu sou casado, dá licença, tô saindo. E isso no mundo é um absurdo alguém falar isso. Aí vieram no particular e falaram, oi, Renato, também sou casado, qual é o problema? Eu falei, meu irmão, é que eu tomei meu remédio hoje. Conversão. Entendeu? Eu tomei meu remédio hoje. Não existe grupo secreto aqui em casa. Porque Jesus vai estar olhando da mesma forma. Então, assim, existem coisas que a gente tem que tomar um remédio, se converter. Esse é o remédio de hoje. Amanhã vai ser outro remédio. Depois da manhã vai ser outro, porque vai mudando os evangelhos. Você sempre vai ter um remédio diferente. Deu para entender, gente, o que é a palavra de contemplação? Mas só que esse remédio ele é tão bom que ele não serve só para você. Ele serve também para outra pessoa. Aí, às vezes, tem uma amiga sua lá, sua vizinha, se encontrou ela no meio da rua, ela em lágrimas, chorando. Aí a Cristiane vai, pega na mão dela, aí ela fala assim, olha meus olhos, e fala assim, Jesus está feliz pelaquela ovelha que estava perdida e hoje se reencontrou. Conversão. A pessoa, hã? Como eu precisava ouvir essa palavra? Está levando um remédio para ela também. Você leu de manhã. A pessoa não vai entender nada. Como você falou isso? Eu precisava ouvir isso. Entendeu? Esse é o remédio que você leva para o seu marido, para os seus filhos. Você que é homem está aqui, leva para sua esposa. E é assim, guarda aí. É uma caixinha de remédio na alma. Você vai juntar vários remédios. Passo 5. Passo 5 é a resolução. Resolução. O passo 5 ele é a resolução. É como eu sou chamado a viver o Evangelho. Como é que eu sou chamado a viver o Evangelho? Agora quero que você tenha muita atenção nisso que eu vou explicar. E quando abre dúvida, todo mundo vem perguntar da resolução novamente. Mas a resolução não entendi. A resolução, você vai viver o Evangelho com os seus sentidos. O que é sentidos? Vou falar. Revisando lá. Passo 1. Passo 1, eu fiz a leitura da palavra. Qual é o sentido que eu uso para ler a palavra? Os olhos. Escreve aí, lá no passo 1. Bota assim, tracinho, olhos. Para você não esquecer a resolução, tá? Então, no passo 1, eu uso os olhos para ler a palavra. É um sentido nosso. Gente, a visão ela é tão importante que ela está na palavra de Deus várias vezes. Ela é a janela da nossa alma. Quando a gente lê a palavra, a gente vai santificando a nossa visão, a gente vai vivendo o evangelho. Tudo vai mudando ao nosso redor.
tudo vai mudando mesmo. Quem é a primeira pessoa que muda quando eu leio o Evangelho todo dia? Adivinha? Fala. Eu. Aí você vai olhar no espelho e fala assim: nossa, como eu estou mudando. E depois, não só você vai vendo que você vai mudando, mas você começa a olhar para o seu marido, para os seus filhos. Assim você começa a olhar para eles como Jesus quer que você olhe. Aí você começa a olhar para aquela amiga do trabalho, para o amigo do trabalho, para o amigo da faculdade, o vizinho, a vizinha, lá dentro da igreja, na pastoral. Olhar com o olhar de Jesus. Porque você está treinando. Você está santificando o seu olhar todo dia, todo dia. E o mais importante, quando você vai santificando o seu olhar, ó, então no passo 5, resolução, como eu sou chamado a viver a palavra. Então, quando você vai santificando o teu olhar, você vai olhando uma pessoa muito importante agora, da forma como ele quer que você olhe, que é o próprio Deus. Renato, como assim? É, porque tem muita gente construindo um falso Deus aí. Eu acho que Deus me aceita do jeito que eu sou. Esse do jeito que eu sou, gente, quando a pessoa fala, ela não está falando com o olhar que Deus olha, não, com o olhar de misericórdia. Não é isso. Não é. Eu entendo quando a pessoa fala isso, a gente tem que pegar e explicar com paciência. Porque, olha só, ela está banhada no pecado. E ela fala: Deus me ama do jeito que eu sou. Você está criando um falso Deus. É igual, é igual tem uma postagem do Frei Gilson que viralizou, que ele fica assim: olha, e quando eu falo que mulher usa DIU no casamento, usa camisinha, usa anticoncepcional, aí vão lá no meu Instagram e ficam me xingando. Olha, eu tô falando dentro do casamento, hein? Aí as mulheres, tem umas mulheres, não são vocês, elas respondem assim: ah, é? Então quando eu tiver filho, padre, eu vou dar para a igreja criar. Deus me aceita, porque Ele sabe do que eu estou passando. Então Ele deixa eu usar DIU. Olha só, está criando um falso Deus. O meu pecado, Deus aceita, porque Ele me ama do jeito que eu sou. Aí quando a pessoa vira e fala isso para mim, eu falo assim: então, trate de amar a Deus também. É igual um casamento, gente. Você casou para fazer o seu marido feliz, não para ser feliz. Porque quando você casa para ser feliz, você está esperando aquele cavaleiro em cima do cavalo branco, e isso não vai acontecer. Por isso que a maioria dos casamentos não dão certo. Você está esperando tanta pessoa te fazer feliz, mas isso só vai acontecer quando você fizer ela feliz. Então, você tem que amar ela em primeiro lugar. É igual com Deus. Então, se você acha que Deus te ama, então ame-o também. Não fica só naquela posição de receber, de eu quero, eu preciso, eu sou assim, então tem que ter. Está entendendo? Ame-o também. Qual é a maior prova de amor que eu tenho para com Deus? Largar os nossos pecados. Enxergar nossos pecados em nossa alma. Largá-los. Isso é viver o Evangelho. Então, no passo 1, a gente usa os olhos. No passo 2, a gente faz a meditação. Lembra? O passo 2 é a meditação? Está escrito aí no seu caderno. Escreve assim do lado, ó, o que a gente faz? O que a gente usa para meditar o Evangelho? A gente usa a inteligência. Então escreve assim, tracinho inteligência. Ah, irmãos, quando eu medito o Evangelho todo dia eu vou vivendo o Evangelho, eu vou me tornando uma pessoa mais sábia, mais inteligente, com mais discernimento. Escreve isso que eu estou te falando. Todo dia, se você meditar o Evangelho, você vai ter sabedoria no seu intelecto.
essa sabedoria de Deus, irmão, sabe qual é o maior erro do mundo? É achar que você pode separar as coisas. Meu trabalho, eu não penso em Deus. Na minha casa, eu não penso em Deus. No churrasco final de semana, eu não penso em Deus. No aniversário, no happy hour de noite, eu não penso em Deus. Eu só penso em Deus uma vez na semana quando eu vou à igreja. Erradíssimo. Porque o Senhor pensa em você desde a eternidade. Então, quando a gente medita no Evangelho diariamente, a gente vai entender que tudo está relacionado com a sabedoria de Deus. Em todos os lugares em que você estiver. Você vai ter sabedoria para tudo. Para resolver um problema no trabalho, para crescer profissionalmente, para estudar, para criar sua família, para tornar seu casamento feliz, para saber quais são os pecados que estão na tua alma escondidos que você não sabe, para amar mais a Deus, para dar passos de santidade, para amar mais a sua família, para perdoar, para receber o perdão. Você vai ter inteligência para isso tudo. E você vai estar meditando a palavra diariamente. Agora, faça o exercício do capeta. Fica 2, 3, 4 horas de frente para a televisão todo dia para ver o que você vai fazer. Para ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai emburrecendo, desculpa a palavra, mas você vai ficando burro. Uma massa de manobra. Todo mundo tem que fazer isso. Vou lá fazer. Todo mundo tem que fazer isso. Vou lá fazer. Ué, mas e se vou lá fazer não é pecado? Não interessa. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: eu vou abortar. Por quê, meu irmão? Porque está na lei. Mas, amado, essa lei é a lei dos homens. Se você fizer isso consciente, você vai matar seu filho. E você pode padecer o resto da vida no inferno. Você sabe o que é o inferno? Se isso que você acha que ter um filho vai ser um inferno na sua vida, você não tem noção do que é um inferno. Pergunta se ela abortou. Se você não quiser tê-lo, amada, tem um grupo, tem uma fila de gente querendo adotar criança. As pessoas têm famílias que até estão esperando, elas pagam todo o procedimento para você ter um neném com saúde, e você não quer, você dá para sua família. Ela vai cuidar, ela vai amar. Mas não aborte. Necessidade. Não mate uma alma, não mate uma criança. Então a gente tem que ter coragem para falar essas coisas. Tem que ter sabedoria. Mas fala com amor. Pega na mão, fala com amor. Fala mesmo, eu te ajudo, minha irmã. Não faça isso. Não faça isso. Vamos lá na igreja, vamos perguntar ao padre se alguém pode te ajudar, não sei o quê, mas não faça isso. Em qualquer circunstância. Aí, passo 3. Quando a gente faz a oração, a gente usa a boca. A boca. Escreve aí, passo 3. Bota para cima, boca. Como é que eu vivo o evangelho com passo 3? Usando os nossos lábios. Acabei de usar um exemplo aqui agora. Quando a gente conversa com Jesus todo dia, olha o que acontece. Se eu morasse aí na Bahia, eu ia falar, eu ia ter o sotaque de baiano. Eu sou carioca, você já viu, né? Tem um sotaque. Se eu morasse aqui no Rio, você ia falar igual carioca. Churrasco. Se eu morasse na Bahia, eu falava igual baiano. Se eu morasse no Ceará, se eu morasse no Sul, eu ia ter o sotaque. Porque eu ia falar com as pessoas da região. E se eu falar com Jesus todo dia, eu vou falar igual a quem, gente?
E se eu falar com Jesus todo dia, eu vou falar igual a quem? Eu vou falar igual a Jesus. Então, eu falar igual a Jesus, gente, não pode sair muito palavrão da minha boca. Não pode sair muito eu falar mal dos outros. Não pode sair muito da minha boca assim, eu sempre estou certo, os outros que estão errados. Então, algumas coisas da nossa boca vão começando a parar de existir. E começam a vir palavras boas, de misericórdia, de confiança. Até para você mesmo. Viu? Eu falei que ia dar errado, eu sabia. Não, não, não bate com essas coisas. Deus provê, Deus proverá. Vai dar certo. E a palavra fala, né? Da boca sai daquilo que o coração está cheio. Vamos para o passo 4. A contemplação, a gente pega a palavra de contemplação e guarda no coração. Então, o sentido que eu falo coração, que a palavra fala, é a alma. Então, escreve lá, do lado de contemplação, bota assim, coração. Como eu vivo a palavra usando coração? É essa parte que eu mais gosto, irmão. Lembra que eu falei que a palavra de contemplação é um remédio? Agora ela é mais do que um remédio, ela é uma semente. Quem mora no, quem mora no interior aqui, que mora em sítio, sempre tem alguém, né? Eu moro no interior, não moro na chácara, moro no sítio, na fazenda. Aí tem plantação, né? Eu tenho umas alunas que moram assim. É, eu tenho umas alunas que moram assim, em lugares assim. Então, elas trabalham com plantação. E a gente conversando, a gente vai ensinando o seguinte: a nossa alma, a nossa alma, ela é como se fosse um terreno bem fértil. A nossa alma é tudo que você coloca, ela dá frutos, tá? Entenda isso. Ele é o terreno mais fértil que existe. Tem coisas lá no norte que a gente planta que não dá no sul. Tem coisas que a gente planta no sul que não dá no nordeste. Na nossa alma, tudo que você planta nasce. Tudo, tudo. E tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado ruim é, se você planta coisa ruim, vai nascer coisa ruim, vai nascer. Que é o que a gente colhe hoje. Esse é o lado ruim. O lado bom é quando você planta coisa boa, vai nascer coisa boa. Então, como a gente vive a palavra com a nossa alma? A nossa alma é como se fosse um terreno que a gente ganhou de herança. É lá do nosso vozinho, lá do interior. Olha, minha neta, vem cá, eu vou te dar de herança. Aí você vai lá ver o terreno. Pô, meu avô não cuidou do terreno. Olha como é que ele tá? Tá mó bagunça. Tá lixo para tudo que é lado. Tem árvore caindo, tem árvore dando fruto ruim, tem vala passando no meio do, do, do- tem vala passando no meio da fazenda, tem pasto, tem cavalo, tem boi pastando em lugar errado. A casa é horrível. Aí tu vai falar, vou ter que fazer um trabalho enorme nessa fazenda. É igualzinho se olhar para a tua alma, é como se Deus tivesse te dado uma alma, esse terreno. E você, ó, não cuidou durante muito tempo, 15, 20, 30 anos, sem nunca olhar para dentro da alma. O que a gente está fazendo aqui, gente, é olhar para dentro da alma, tá? Então você começou a olhar para dentro da alma e você falou assim: caramba, tá pior do que o terreno que o meu vozinho me deu. Tá uma bagunça. Eu preciso arrumar esse terreno. Qual é a primeira coisa que você faz quando você olha uma bagunça? Você vai limpar. Você limpa, tira a sujeira. Agora eu vou organizar. Vamos botar as coisas em cada coisa. A vaca, o boi e o cavalo têm que pastar no lugar da pastagem. Quando você faz isso, você organiza o terreno. Eles estão pastando em um lugar onde saía fonte de água. E estão pisando e aquela fonte está desaparecendo. Tem árvores que estão já dando fruto podre. Então você tem que cortar e arrancar a árvore pela raiz. A casa tem um alicerce que está quebrando. Opa, vou botar um alicerce novo. É igualzinho na alma, gente. Tem frutos ruins, podres. Todo dia o fruto podre é o pecado. Mas qual é a raiz dele? A gente tem que arrancar ele da nossa alma.
replantar frutos bons. Quando a gente coloca todo dia essa palavra de contemplação, conversão, uma semente, coloquei na minha alma. O que eu vou colher? Quando você planta, quando você planta manga, o que você colhe? Manga. Quando você planta goiaba, o que você colhe? Goiaba. Quando você planta conversão, o que você colhe? Conversão. Mas, gente, você planta uma semente de conversão e ela dá vários frutos, onde você pode pegar e se alimentar dele e dar para os outros se alimentarem. E o próprio Cristo. Vocês acham que isso que eu estou falando é maluquice? Não é. Porque Jesus falou isso no Evangelho. Eu estou com fome. Olhei a figueira no tempo de dar fruto, toda cheia de planta. Eu olhei e vasculhei. Ué, cadê o fruto? Figueira, seque. Isso não serviu para nada. No dia seguinte, eles passaram lá e a figueira estava seca. Os apóstolos falaram, Jesus, você amaldiçoou a figueira e ela ficou seca. Vocês acham que ele estava falando do quê? Da figueira ou da nossa alma? Aí tá. Quem explicou isso? Aí teve uma irmãzinha que perguntou aqui para eu dar catequese. Eu já dou essa formação. Eu vou explicar isso amanhã com mais calma. Que é a jornada vencendo ansiedade e tristeza com direção espiritual. Eu vou explicar isso com mais detalhe amanhã. Mas eu tenho toda segunda-feira eu tenho esse aprofundamento de catequese. Depois eu vou explicar amanhã como é que vocês podem entrar, tá bom? E esse é um dos passos que eu dou na catequese. Quem explica isso com mais profundidade? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha Menina de Jesus, que falam de almas. Santa Teresinha Menina de Jesus falava: eu quero que Jesus passeie no jardim da minha alma. Amados, que alma de criança que ela não deu? Que ela não tinha, com certeza. Construir um jardim. Como é que está a nossa alma hoje? Por que você acha que tem tanta ansiedade? Por que você acha que tem tanta tristeza? Por que você acha que tem tanto medo? É só você olhar para dentro da sua alma. Então, eu dei todos os sentidos para encerrar o passo 5 da resolução. Gente, eu vou abrir aqui para dúvidas, eu vou abrir aqui para perguntas. Se você quiser fazer pergunta, abre o microfone para quem está aqui na aula no Zoom, ou escreve no chat. Vamos tirar 10 minutinhos de dúvida aí. Pensa um pouquinho, reflete sobre essa aula de hoje. Eu quero que você leia a palavra todo dia, agora fazendo esses 5 passos da Lectio Divina. Isso vai mudar a sua vida, tá? Tem gente perguntando aqui, já me mandaram mensagem hoje no privado, sobre a mentoria da direção espiritual. Como é que é? Gente, olha só. Quando eu comecei esse trabalho pelas redes sociais, eu tinha muitas vagas, eu atendia bastante gente, mas hoje eu não tenho tanta vaga, é muita gente procurando. Hoje eu faço esse atendimento um a um com as pessoas. É via WhatsApp mesmo, é eu e a pessoa. Mas hoje para aquelas pessoas que realmente estão precisando, tá? Estão com problema muito sério de ansiedade, já passaram por médico, já tomaram remédio, estão com problema sério dentro do casamento. Pessoas que estão com tristeza, depressão, medo. Então, essas pessoas eu já peço já para falar comigo no WhatsApp. Se você está no grupo aqui, você já tem meu WhatsApp, aí você já conversa comigo lá. Que eu vou te dar os passos para você fazer a mentoria da direção. O valor do investimento exige tempo, exige dedicação, entendeu? Por isso que eu faço isso um a um, tá? Isso aqui é uma live, um aprofundamento, faço aberto, faço gratuitamente, mas hoje o meu trabalho é direcionar a alma, é fazer esse trabalho cuidando da sua alma, um a um, tá? Então, aí, se você já está nessa situação, você já me manda, porque amanhã eu vou abrir essa turma, tá? E vai ser pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, gente. Eu não tenho tempo para atender muita gente, porque é uma dedicação muito séria. Então, pouquíssimas vagas mesmo. Geralmente, quando abre 2 dias, um dia acaba. Aí hoje, se você já tem essa necessidade, já conversa comigo, fala só a real necessidade. Eu vou avaliar. Aí a gente vai e te dou os passos de como você fazer a mentoria. Tá bom? Isso é uma que as pessoas estão perguntando, eu falei que ia responder isso à noite. Tá?
E amanhã é a aula 3. Amanhã, gente, é a aula mais... Ah lá, perguntar... Eu não falei que iam perguntar isso? Ó. A Natália, passo 1, olhos. Passo 2, inteligência. Passo 3, boca. Passo 4, coração. Passo 5, que é resolução? É exatamente isso aqui, os olhos, a inteligência, a boca e o coração, que eu expliquei aqui agora. Isso é resolução, é viver o evangelho dentro desses sentidos aqui, tá? Essa é a resolução. É como eu vou viver o evangelho dentro desses sentidos aqui. Porque sempre todo mundo pergunta isso. Então, vamos lá. A aula de amanhã é a aula mais importante, tá? O pessoal que está aqui no Instagram, vá lá no link da minha bio, preenche o formulário para você participar da aula do Zoom. Amanhã não vou abrir aqui pelo Instagram, quero que todo mundo fique no Zoom. Amanhã não vai ter live aberta, não. Tá bom? Então, a aula de amanhã é onde eu falo sobre o tema mais importante. É os passos para a gente ter um encontro pessoal com Jesus em nossa alma. Essa aula, ela serve para vencer os nossos medos, tá bom? E amanhã, no final da aula, é onde eu vou abrir a mentoria da direção espiritual para quem desejar. Isso, contexto de tudo. Muito bem, então. Então, amanhã não perca a aula de amanhã. É a aula que a gente vai aprender a ter esse passo de encontro pessoal com Deus. Gente, eu queria só dar esses avisos. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Quer perguntar sobre alguma coisa da aula de hoje? Quer tirar alguma dúvida? Aproveita que o computador ficou bom, graças a Deus. Ontem eu abri para dúvida, que é alguma dúvida de ontem que você queria fazer e não deu para fazer. Aí você pode perguntar, pode fazer essa pergunta hoje. Mas tem pergunta aqui no Instagram. Nenhuma pergunta? Ninguém quer abrir aqui o áudio para perguntar? Nada? Então tá ótimo, amados. Então vamos fazer a nossa oração para encerrar, então? Agradecer a Deus por essa aula de hoje. Vamos agradecer a Deus por essa aula de hoje, por tudo aquilo que foi partilhado, por esses 5 passos que a gente vai começar a usar na nossa vida para ter mais intimidade com Deus na nossa alma. E que São Miguel Arcanjo possa interceder nesse nosso período de aprendizado. Amém? Que Nossa Senhora também nos cubra com o seu manto sagrado, a nós, a nossa família, a sua família, e impeça que os dardos inflamados do maligno venham nos atingir nesse dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria, salve Maria. Tira um print aí da tela, irmãos. Tira um print. Me marca lá nos meus stories. Aí coloca lá, Renato, ponto, direção espiritual. Tá bom? Se Deus quiser, a gente vai se ver amanhã às 9 horas da noite. Fique com Deus e Deus abençoe. Raimundo de aula de ontem está lá no grupo gravado, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, irmão. Fique com Deus.